Curutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN. Noite, mais um dia aqui com as consequências. Né? Muitos nasce da educação, certa idade, muito casa, prefere morar sozinho, mas a maioria desses é aqueles que está tendo a mãe na casa dele. Eu fiquei o lado lá. Eles são tudo limpo, mas muito chegou lá. E a maioria deles, lá tem 19 idosos. A maioria deles, a família não visita. É muito falando. Ela estava lá. Hoje não pode estar aqui porque ela faz faculdade à noite, né? Ela disse que muitos, né, na hora de entregar o idoso, faz o cadastro, deixa um telefone e não. E quando morre, eles têm, ou está doente, eles ligam e aquele telefone não existe. Eu pergunto, seu comportamento, as que te criaram com você, hoje, adulto, porque a gente cria o filho, quando chegam na certa idade, os filhos ou vão trabalhar fora, ou resolvem morar sozinho, ou se casa, vai distante. Né? Onde a gente vê muitos filhos, nos finais de semana, ele tem uma folga, ou ele vai para a casa de um amigo, ou traz os amigos para a casa dele. Mas ele não sabe na casa. E lá, tem relatos de pai, que o filho passa na esquina para lá e para cá, não vai visitar. Que ele sente. Inclusive, eu volto atrás. E das consequências da vida, eu não conheço como foi. Precisa-se saber também que esse pai que hoje reclama que o filho não vai lá, como foi a criação dele. Que o pai criou com a mãe, foi sempre constante, sempre teve contato. Porque se foi um pai, que eu não sei, e no passado desprezou ele, hoje ele está sendo desprezado pelo filho. Não sei qual é ainda a consequência dele, mas estou procurando saber a situação de cada um, tentando entrar em contato com a família e pedir que venha visitá-lo, porque é muito triste. E te digo, você, seu pai, foi uma pessoa que te criou com tanto amor, com tanto carinho, e você está desprezando ele hoje, se prepare, que a colheita você vai ter. Se você desprezar seu pai hoje, no futuro você vai ser desprezado pelos seus filhos. Porque a gente colhe as consequências da vida, a gente
recebe, plantou. Então, a gente vê não só lá, né? Não só lá, fora. Quantos filhos, às vezes, tem os pais idosos e não vai na casa dele. Final de semana, vive sua vida, não vai lá. Esquece dos. Porque a Bíblia fala, os filhos que cuidam dos seus pais têm vida longa. Mas a gente vê quantas filhas cuidam bem dos seus pais. Eu tenho o exemplo de Ritinha Alves, que ela não casou, porque quando apareceu o casamento para ela, ela tinha de escolher. Ou ela ia embora, morar com esse homem em outra cidade, ou ela ficava sem casar para cuidar do pai e da mãe. E assim fez. Ela criou os pais, ela cuidou dos pais e da mãe. Porque o que é que acontece? Quando a gente tem um filho, a gente cuida dele. E quando a gente fica velho, o filho vai cuidar da gente. Então, tem de se prestar, nós mães, como a gente está criando nossos filhos hoje. Para no futuro, a gente vai ter o retorno. Eu tenho outro exemplo de outra pessoa que cuidou do pai e hoje da mãe. Super bem. Ela se doa. Maria José aqui da Major Lula. Maria José de Zé Serafim. Ela cuidou do pai até o fim. E hoje tem Dona Lindal. Que ela cuida perfeitamente. Ela dorme ao lado. Porque se a mãe se mexer, ela já está acordada. Ela tem a preocupação, ela não deixa a mãe levantar. A mãe é lúcida, anda, normal, uma pessoa super bem. Mas ela tem cuidado da mãe acordar, levantar, né? Cair, né? Sabe que uma queda num idoso, né? É perigoso, pode quebrar o fêmur, como aconteceu recentemente com a dona Rita Medeiros. Né? E que consequências vai ter? Muitos nem resistem depois. Hoje eu dou meus parabéns para Maria José. Que Deus dê vida longa a ela. Saúde e vida longa. Vida perfeitamente. E tem mais outras pessoas. Visitei a semana passada uma senhora, não vou citar o nome, ela só teve um filho. O marido arranjou. Tudo que pegava era para dar as quengas, como ela disse. E ela não perdoou ele. Esse filho, graças a Deus, é abençoado. Ele todo dia está com ela, dorme com ela. Ele tem mas a mãe dele está em primeiro. 7 horas, 7 horas da eu falei com ela, eu disse, neta das redes, até trabalhou para mim. A luz. Que... Aí eu dei um abraço nela. Aí ela disse, não conheço mais. Porque quando o povo passa na minha casa, só diz, fulana, tudo bom? Eu não sei quem é. Não para conversar. Dá uma não. Muitas vezes está de máscara, eu não sei quem é. Que bom, muito obrigado por você ter me visitado. Eu disse, estou muito ocupada, mas eu venho outras vezes. E diga uma coisa, como anda seu ex-marido? Vocês se falam? Ela disse, não. Ele está doente, está com câncer de pele. Eu disse, perdoe. Ela disse, eu sei o que eu sofri. Aí eu disse, você precisa perdoar para poder, quando ele partir, ter paz. E você vai ter, além da paz, a salvação por ter perdoado e viver mais. Ela deu uma gargalhada e me deu um abraço. Eu disse, faça um vídeo com seu filho, manda para ele te perdoando. Aí ele, não faço não. Eu disse, olha, eu vou voltar. Mas eu vou te levar para você perdoar ele. Porque tanto vai ser bom como para você.
uma gargalhada, disse, você não tem jeito não, mas eu vou voltar. Então, voltando agora um pouco para o abrigo dos... Eu falei dessas duas pessoas com idosos, porque eu não tenho muito conhecimento, né? Trabalho muito, não ando muito, não tenho muito conhecimento com cuida de idosos. Tenho conhecimento minha, Tato, Maria José, que é minha vizinha, mas acredito que tem muitos filhos, mas muito de... Procure ser diferente. E eu ainda te digo, mesmo que você foi desprezado pela sua mãe, que tem... Até entrega os filhos para os netos, né? Para a avó, até os filhos para a avó, que é criado pela avó. Mas você acolha os pais, visite e dê atenção. Eu tenho uma filha, mas graças a Deus está muito bem, todo mundo trabalha muito, mas de vez em quando a gente se encontra, faz um almocinho lá em casa. E minha filha disse para o meu esposo, como foi, Carlos? Minha filha disse para você? Minha filha disse, Carlos, eu trabalho muito, mas quando minha mãe estiver velha, eu vou cuidar dela. Ah, sim. Obrigada, filha. Você não sabe o quanto eu amo todos vocês. Eu amo meus filhos. Eu acredito que, pela mãe que eu sou, eles não vão fazer um negócio desse comigo, viu? Acredito. Então agora a gente vai... Doguinha, tem como você passar um pouco do vídeo do que eu conversei com os idosos lá no Abrigo dos Velhos. Inclusive eu quero que vocês que assistam, compartilhem com alguém da família desse pessoal. Né? No final do vídeo, falou aquele... Tudo bem, você bota aí sobre o Abrigo dos Velhos. Né? Eu te peço, vocês, tem gente da Serra do João do Vale, tem gente do Novo Horizonte, tem gente de uma cidade perto de Santana do Mato, inclusive perto de Santana do Mato chegou uma cliente de loja e ela disse que era de... Ela disse, mulher, eu sei que procura evitar a família. Gente do Espinheiro. E o pior é que tem gente que foi levado canado, sem saber. Então, passa aí, Douglas. Entrando aqui no lado dos idosos, fazer uma visitinha e ver de perto. Olha, aqui está dizendo que foi fundado em 27 de novembro de 89, inaugurado dia 1º de janeiro de 92, com apoio do governo José Agripino Maia, o prefeito Luciano Lopes e Padre Neto, o pároco da cidade. Vamos entrar aqui. Como é seu nome? José Batista de Menezes. Você é daqui de Curitiba mesmo? E tem quantos anos? 72. Tá aqui há quanto tempo? Não tem um ano ainda não. Não tem um ano não? Aí o senhor é separado, viúvo? Sou viúvo. É viúvo? Tem quantos filhos? 2. Moram aonde? Aqui em Riba desses Altos. Hein? Em Riba desses Altos aí. Certo. Pois... Uma é Franciélio, conhece? Quem? Franciélio. Franciélio? Um trabalho de eletricista. Conheço. Como foi a iniciativa do senhor vir pra cá? Foi a Sandra que me botou aqui. Quem é Sandra? Sandra é filha daquela nanã. Aí botou o senhor aqui por quê? Porque não tinha quem cuidasse? Porque diz ela que aqui era bom pro povo cuidar de mim. É o quê? A senhora é de 25? A minha mãe é... Mas Lúcia
Lúcida. É de 25 também. A minha mãe era de 25. Você não sabe o que ela tem. Tem? De qual mês? O quê? Era do mês de... E eu sou de outubro. Nasci Mas no é dia muito 4, linda. dia A senhora São está de parabéns, viu? Que se eu tiver o prazer de viver uma vida Obrigada, dessa, que Deus te obrigada. abençoe. Olha, eu vou vir mais. Nós todos. Faça de conta que eu vou te visitar de vez em quando como uma filha que posso passar um pouco Deus te favorece. de carinho para vocês, tá bom? Tá bom, tá tudo bom. Ela anda direitinho para todo canto. Gosto de ver a pessoa assim. Que bom. E esse aqui, quando eu tinha 17 anos, né? Eu já estava casada, sendo sacoleira. Eu ia para Santana do Mato, no carro que ele trabalhava, mas no final de Casbusa. Eu ia em cima do caminhão, numa carga de caixa de feira de verdura, lá na frente, vender minhas coisas lá em Santana do Mato, porque nessa época eu não tinha carro. Então eu comecei, saía de madrugada, era às 3 horas da manhã, mais ou menos, né? Que a gente saía daqui. 2 horas, saía 2 horas, 3 horas. Eu lembro que eu já grávida do meu filho Bruno, que hoje está com 37 anos. Eu lembro que uma vez estava chovendo muito e eu grávida, já bem barriguda. E eu em cima dessa carga, aí eu me senti mal e arranjaram uma brecha de uma pessoa que ia na Bulé e me deu. Porque quem ia na Bulé são mulheres que eram feirantes toda semana e eram mulheres de idade também. Não lembro mais quem era. Mas assim que eu cheguei aqui, conheci que ele era um dos que viajavam. Foi um prazer, viu, seu Sebastião? Tudo de bom pra vocês, tá bom? Peço ao Espírito Santo que, apesar de você não estar na sua casa, mas você está aqui nesse local, que vocês são bem cuidados. Tudo bem? O senhor não é estranho. O senhor é o pai de Jeová da moto? É? Me diga uma coisa, o senhor é viúvo, separado? Hein? Ah, não é daqui não. Ele é casado. O senhor é de João Luiz? Eu sou daqui mesmo. Daqui. Como é o nome? Tem filho aqui? Quem é seus filhos aqui em Jucurutu? Meus filhos, essa cerca já dormindo. Diga aí o nome, se eu sei. É Verão e... Everaldo trabalha em quê? Não sabe não. Qual a idade do senhor? 60 e 33 anos. Aí, os seus filhos vêm te visitar? Vem? E sua esposa ainda vem? Que o senhor é separado ou ainda... Ah, nós estamos separados Não é separado não. Mas aí elas botou aqui porque não dá pra cuidar dos dois, né? Aí ela vem te visitar? Vem, né? O senhor gosta daqui? É, aqui dá pra ver que é tudo limpinho, vocês são bem cuidados, né? Eu gosto tanto. Pois Deus te abençoe, tá bom? Olá, tudo bom? Esse eu já falei. E você, como é o nome do senhor? É Demeto? Como é você? Mas, menina, Demeto é neta de Vicente Justino. Você acredita você? Sou filho de Vicente, do final de Justino, Vicente Justino. O senhor fazia, sabe o que é pra mim, que eu ainda tenho guardado? O que era? Uma tábua de fazer Tenerife. O que era? Era um negócio que a gente fazia, o senhor fazia uma tábua, cortava a tábua toda nos cantinhos, colocava uma ruma de prego e eu enrolava uma linha de crochê, prendia com agulha para fazer umas aplicações que eu fazia coxa de cama, estola, toalha de mesas. Você era casada, né? Eu era casada com Raimundo Arruda. Lembra de Raimundo Arruda da Sucam? Aí ele morreu e depois eu tô casada com o Carlos, já fez agora 4 anos que a gente tá convivendo juntos e já
casamos na igreja. Ele é viúvo e eu sou viúva. Chegava por aí. Demetrio, tanto tempo você vendia caju, né? Era lá de Madrinha da Vina. O que é que o senhor era de Madrinha da Vina? Não, Irmã, você sabia que ela tá num abrigo lá em Natal? não sei não. Tá lá no abrigo, inclusive uma pessoa me falou que ela não gosta, querendo tanto vir embora, mas sempre vem te visitar. Maria mora sozinha, né? Ela... Esse filho é filho de Júlia, é? Sim. Dona Você Júlia. conheceu minha mãe? Conheci muito. Ah, morreu já. Já. Morreu tem uns 4, 5. Como? Tão bonita. Que bom. E a senhora é bonita, viu? Você mora aqui, é? Não, eu vim visitar vocês. Estou aqui visitando vocês. É bonitinho. A senhora tem quantos anos? É? Quantos anos a senhora tem? Eu não sei porque eu moro lá em Barão, mais um. Aí tô aqui, eu não sei. Não sabe os anos, Não não. sei se você conhecia. Um moço que chamava Geron. Geronça? O que é que a senhora de Geronça? Do café? É, eu morava lá, mas. Era a esposa de Geronça? Aí meu filho tô aqui. Geronça morreu. Não, ela tá lá. A senhora é separada dele? Eu tenho uma casa lá que meu marido morreu, deixou uma casa e tá com meu filho doente, ela tá lutando com ele, minha neta. Aí eles vêm visitar a senhora? Eles vêm visitar? Não vem não, que não tem pena. Que o quê? Vem ninguém aqui não. Vem não, lá de Barão de Serra Branca. É, Meu Deus, quanto tempo a senhora tá aqui? eu sei não. Sim, não sabe não. Como é o nome dos seus filhos lá de Barão? José. José, casado com quem? Hein? Ele é casado com quem, José? Ariane. Ariane. O sobrenome da senhora. Olha, eu vou tentar localizar eles. Vou mandar esse vídeo da senhora pra eles. Né? Pra alguém lá de Barão de Serra Ele Branca. é doente, tava doente da pressão. Tá, mas o sobrenome. Não, mas o que idade sobrenome- ele tem? O sobrenome da senhora, pra gente propor. É doendo na perna? O sobrenome da senhora. Como é o nome dela? Josefa, Dona Josefa. Dona José, que coisa mais linda. Você com 2 sobrinhos te visitando, né? Isso é maravilhoso. Vocês são bênção de Deus, pensar no idoso. Porque quantos idosos tem aqui que a família não vem visitar? Isso me deixou emocionado. Aí quantos filhos ela tem? Nenhum. Teve 2 filhas gêmeas, mas morreram. Aí os sobrinhos aqui já. Ela morava com minha avó, só que minha avó também é de idade, sabe? Sim, aí resolveram botar aqui. Aí ela foi morar com uma tia minha em Mossoró. Aí a minha tia precisou cuidar do marido dela que tá doente. Aí ela veio Aí pra ela veio cá. pra outra tia minha que tava aqui. Aí passou acho que uns 15 dias aqui, só que surgiu essa vaga aqui no abrigo, sabe? Aí o irmão dela, meu tio, trouxe ela pra cá porque teve medo de a minha outra tia lá não poder cuidar mais dela. Aí não ter, sabe pra onde ela ia, porque eles são muito ocupados, ele resolveu trazer ela. Ela logo pra gosta cá. daqui? Ela disse que tá gostando. E vocês sempre, o pessoal da família vem A visitar. primeira vez que eu tô vindo é hoje. Mas Sempre faça tá isso vindo. com mais frequência. É porque ela chegou agora, eu acho que tá com uns 3 Ah, dias. que bom. Vocês continuem, dê continuidade. verdade. Porque a pessoa na idade dessa, como precisa do carinho da família, né? Quando não pode ser cuidada pela família, vocês sejam presentes. Parabéns por vocês estar aqui. Obrigado. E pode ter certeza que vocês... Quarto. Ela é sozinha. Quarto. Olha só a maneira que ela fica. A cama tem tanto espaço, por que a senhora não se deita pra lá para estirar as pernas? Como é o nome da senhora? Elvira. Como? Elvira. Elvira? Sabia que você é minha xará? Meu nome é Elvira, é do Rodrigues, né? Eu já te visitei aqui outras vezes. Diga aí, dona Elvira, tudo bem? Tudo bem. A senhora é irmã de seu Nelson Rodrigues, lá de Caicó? É? Tudo. Quanto tempo faz que o pessoal da sua família vem aqui? Elvirinha? Minha xará, Elvira. É? Chegou, vamos se ajeitar. Se ajeitar. Faz muito tempo eu estive aqui, ela estava mais lúcida, né?
E dorme sozinha, né? De noite ele toma remédio para dormir. Assim, eu não sei. Mulher, e o povo da família, vem alguém visitar de vez em quando? Não, Hein? às vezes. Às vezes, né? Não, Miriam. Quantos anos ela tem? Ela teve... Eu não sei se é não, porque eu tô em teste aqui, sabe? Sim. Casada, Eu faz 3 meses que eu tô aqui. Teve uma irmã dela que morreu com 106 anos. A mãe que cuidava saiu. Ei, dona Elvira. Pois Deus te abençoe. Que olha, Deus te abençoe. Essa aqui, como é seu nome? Maria das Graças Barbosa. Maria, dona Maria, a senhora tem quantos anos? Eu tenho 73 anos. De onde a senhora é? A família? Eu sou daqui do Espinheiro mesmo. Do Espinheiro? A senhora é casada, solteira ou viúva? Ou separada? E tem filhos? Tenho. Não, sim, eu não conto com ele. Não te visita? Não. Quantos filhos a senhora teve? Um casal. Como é o nome deles? É José e Maria José. Mora lá no Espinheiro? Mora a menina mora em Natal. E o rapaz mora em Caicó. Quanto tempo a senhora está aqui? Já passam 2 anos. De quanto? Já passam 2 anos. 2 anos. Que mensagem que a senhora dá para esses seus filhos que não vêm te visitar? Qual é a palavra que a senhora, uma mensagem que eu vou tentar localizar, viu? Qual é a mensagem que a senhora tem para eles? Eu queria Deixar a cadeirinha da senhora. moderasse o coração e viesse viver. Te ver, né? Vem aqui a mais tarde. Porque eu sou mãe. Você foi mãe e cuidou deles e hoje, na hora que a senhora precisa mais, está sendo... Da realidade, passando. Perguntei se alguém quisesse doar algo. Se alguém quiser doar, doação, material de limpeza, sol, idosos, sabe que está lá, o aposento fica na gente. Criadoras. Talvez até alguém ache que fosse para um idoso morar em casa, para ele pagar água e luz, uma pessoa para arrumar, cozinhar, lavar, engomar, dormir à noite. Principalmente se precisar tomar. Então, vamos procurar visitar o lado idoso. São muito. Teve parte que gravei, achei que ficado no celular, mas não tinha. Então, quem assistir esse vídeo, repasse, principalmente para quem mora no Espinheiro, Barão de Serra Branca, Caicó, Serra João do Vale, alguém daqui de Jucurutu, para quem conhecer essas famílias, compartilhe com eles, com esse pessoal, para eles visitar seus familiares. Alguns não. E mesmo no nosso dia a dia, veja o seu vizinho que você tem. Converse com. Na minha rua, eu tenho um casal que eu amo. Zé Pinto e Nilbim.
Eu perdi minha mãe já faz 20. Moro naquela rua, eu tinha Nilbinha como Zé Pinto, como um vizinho que a gente poderia contar. Tá sempre na calçada, né? Sempre eles, às vezes vou tomar um cafezinho, é um carinho. Dona Nilbinha, um beijão para você, Zé Pinto, tá todos os dias ali na calçada da nossa. Então, Carlos, o que você tem de dizer sobre o que você viu? Realmente é muito triste a gente presenciar a cena que a gente presenciou. Vocês, filhos, vocês que estão aí, vocês deixaram os seus pais, a sua mãe, num abrigo, vai visitar, porque é muito triste a situação deles, eles ficam assim, percebe que eles ficam revoltados às vezes. A gente vê que estão muito bem cuidados, tudo limpinho, mas assim, é uma situação muito triste, né? A gente vê os nossos pais, nossas mães, se fosse, fico imaginando se fosse o meu caso, eu não pude cuidar da minha mãe, mas a minha irmã, Zefinha, e o meu irmão cuidaram muito bem. Meu irmão cuidou até o final da vida, não colocou ela no auxílio, ela tinha 91 anos. E assim, eu sempre que podia ia visitá-lo, mas é mais cuidado do seu pai, com a sua necessita de carinho, necessita a sua atenção. Isso é olhar falo que eu qualquer mais mãe superior universo o que proporciona né? Proporciona deu a vida pra gente, mas é algo sobrenatural. Mãe é um ser superior, é um ser especial, então cuida da sua mãe, dê amor para ela. Tem você aqui de Jucurudu da região, tem alguém no abrigo dos vinhos, vai lá, com certeza. Muito grato. Minha mãe eu vim casa onde frente atrás eles moravam mesma casa que eu hoje, mesma rua por trás, praticamente perto da de fato. A gente eu vinha quase todos os dias ali na e sempre no domingo de manhã, que era o dia da feira, já disse para tomar um cafezinho da bolinho, que ela fazia uma delícia, ou então alguma coisa diferente. A gente sempre se reunia no com a família. Sábado, meu pai ficava lá para cá, morreu com 65. E quando mamãe faleceu, veio a preocupação com aonde papai ele optou para ficar comigo. Também na época a casa de Fátima era pequena, muito abafada,
E a minha, como se era maior, tinha uma área, tem mais espaço, era mais ocupado. Na época ele optou para morar comigo. Então, na hora que queria vir, estivesse doente, eu cuidava, quem viajava, quem... Vou falar um pouco, voltando atrás, que talvez às vezes a gente é filho de algum trauma. Eu lembrei, vou falar um pouco, quando eu era pequeno, colo, né? Eu cresci. Eu tinha mais de 8 anos. Eu comecei a sentir falta. Meu pai não me dava mais colo, não me... Eu senti. Eu dizia para mim, imagine a mente que eu tinha naquela época. É que meu pai... Às vezes eu tive de chorar. Porque eu chegava perto dele, ele estava cortando para dar os burros. Eu atrás de um abraço. Ele dizia, sai daí, menina, você vai se cortar com uma faca. Na verdade, eu estava atrás de um abraço, um carinho, e não tinha. E isso, eu cresci, fiquei adolescente, passou. Esse abraço eu não tive. Esse trauma também passou da minha... Mas, dia que meu pai viu vir morar comigo, chegou na minha bolsa, eu recebi com um abraço e um cheiro. Ele me abraçou, me deu um abraço forte. E eu senti o quanto ele me amava. Eu acredito que na velhice dele, desse tempo, a única filha que sempre estava abraçando e cheirando era eu. Então, desse dia por diante, né? Foi em 2001. Eu em 2002, ele foi. Então, a partir desse momento, né, toda a vida que meu pai chegava do sítio, eu abraçava e cheirava ele. Eu era o cheiro. Ele chega, sorri, e eu comecei a ver. Talvez, como se diz, cresce, o pai vai se distanciando, o filho também não se aproxima. Mas eu tive essa oportunidade. Do que me fez falta na minha infância, quando eu tinha 8 anos, eu vivi quando meu pai já estava na velhice, eu já casada, meus filhos. Era gratificante. Ele ficou um bom tempo comigo, depois eu precisei... Depois eu precisei me mudar. Aí foi tempo que ele foi morar na casa de Fátima, passava a semana no sítio, e a gente sempre estava lá, muita gente ia para o sítio. Fátima viajava, a responsabilidade vinha comer na minha casa, ou às vezes eu ia para a casa de Fátima, já para não ficar para lá e para cá, jantava, almoçava, fazia café lá. Um dia Geralda disse, gosta de tudo, mas ele se identifica melhor com você. E eu acredito que foi por esse pequeno momento, né, dessa diferença, eu observava que minhas irmãs, nem meus irmãos, faziam isso. Não sei se em algum momento de encontro que não estava comigo, ele chegava a abraçar e chegava. Mas eu sentia a felicidade do cheiro profundo que ele me dava, que ele sorria. Isso é muito gratificante. Meu pai morreu com 82 e a gente era uma família bem presente. Acredito que hoje, onde ele estiver, papai e mamãe, está feliz pelos 7 filhos que teve, todos muito unidos. A gente já hoje tem a Francisca da Chaga, que era a esposa de Antonês da...
Mas a gente é uma família unida. Eu amo meus irmãos. Faço, talvez, se eu tivesse só um prato de comer para dividir para dois, não tivesse condições, estou dando só um exemplo. Eu dava o meu prato e ficava com para ajudar um irmão. Eu sei que não preciso, né? Que graças a Deus. Mas, medida do possível, eu como sempre, na hora que o irmão dou, eu faço por eles. Como também meus irmãos já fez, agradeço muito todos eles. Aí, Carlos. Bom, falando sobre uma grande mas velho. Quatro, cinco, não mais velho. Era Moacir, do pai, né? E enfim, assim, eu tive sempre um grande respeito, muito amor. Meus irmãos também, apesar de eu ser ovelha negra, nunca guardei mágoa de nem excluir. Eu fui para o mundo e o que eu queria mostrar, eu era capaz. Eu fui, desci, venci. Nossa, para o próprio. Obrigado. Nordestino. Não. Uma das críticas que Carlos patrão, era eu, um adolescente de 11, 12 anos. Você imagina. Ele, morador do meu pai, né? De olho em mim. Não observava. Uma... época não... Essa... Depois de 40 anos, Era estamos só... aqui casados, né? Era só coisa de Deus. Era só o imaginário, mas... O irmão dizia, você tá louco. É. Mil ações, né? Mas enfim, o que eu quero... A mensagem que eu... Nós somos capazes de qualquer coisa. Nós temos que cuidar da nossa mãe, do nosso pai. Muita gente fala. Contra em qualquer... Não é assim, mas não é. A gente, o pai se deu amor, a gente se deu carinho, o amado, na velhice,
dar de uma maneira abrigo lá. Aqui a gente vê muitas situações de abrigo e os velhinhos, né? Isso a gente vê pelos jornais. Então, aqui tem cuidado. Existe muito no Brasil. Idoso, a realidade trata, eles humilham. Outra mão do Brasil. Jailda tentou Brasília várias vezes, ela não sempre envelhecendo. Sobrinha, já cuida de uma irmã dela também, né? E resolveram colocar num abrigo, né? Porque aqui é difícil. Já que se ela tivesse talvez aqui morando, fosse mais toda certeza. Pessoa só fosse eu e Carlos. É triste. Minha mãe dizia muito. Tenho medo de quando eu estiver velha, não tiver quem cuide de eu ir morar. Mas ela já tinha. E ela dizia como ela cuidou de bem 8 idosos da vida dela. Criança foi criada por idoso, casou, cuidou de. Já a última tia que morreu, que ela cuidava, que a Tina morreu com 99. Não lembro bem, mas eu acredito que 60. Cuidou muito. E ela dizia muito. Se ela tivesse o merecimento de morrer sem sofrimento, tá batendo na mão dos outros ou em cima de uma cama, Deus tirasse no tempo dele. Eu entendi para Deus o tempo. Mamãe morreu do coração. Anterior, eu levei ela para Cacó, apresentou o médico, estava até doente. Trazer o carro de volta, Thiago Ovid. Doente. E ela apresentou os exames e o doutor Sancler disse, procura um cardiologista. Mesmo assim, fui em uma clínica, marquei a consulta para uma semana, mas ela morreu. Era na terça. A última palavra que minha ficou com dor de cabeça. O dia todo, ela chegou, era 8 horas da casa, trouxe um chá, preocupada, né? Para dormir. Não tem como a noite bem amanhã. Amanheci o dia às 4 horas da manhã. O Alfredo me chamou. Impacto muito. Meu pai morreu com 82. O problema dele foi câncer. Tomava muito médico. Levando ele para o médico, era bem cuidado, de saúde, mas atacou do nada. Adoeceu.
Aí, papai. Ele chegou ao ponto, caroço, às vezes aquela baba escura. Esse período, Fátima passava internada, a gente levava. Já passou 30. Mas os últimos 4 dias antes, quem estava com eu. Foi mais difícil. Passei 4 dias sem conseguir. Ele, e quando eu cuidei, ele levantando. Eu coloquei tanta e sem dúvida, outro dia, precisei para Fátima, fosse, estou em toda a família. O médico já tinha estava fazer uma. Ele precisava de para colocar, como ele não conseguia colocar, fazer a cirurgia para poder se alimentar. Ele tinha dito, não queria. Na época, quem foi com ele, eu passei tanta angústia vendo gente morrer. Mesma situação. Graças a Deus. Vou marcar 10 anos e como ele não queria aceitar fazer, né? A noção era direito. Eu convenci a ele a aceitar. Ele não estava se alimentando, aceitasse a fazer. Nesse mesmo dia, acho que era numa hora, porque estava mais. Eu acho que Fátima e Júlio com ele, né? Ele entrou, todo o tempo ele me pergunta, disse, na época, ele todo o tempo perguntando por mim, já tinha vindo embora. Nesse mesmo dia, no final da tarde, ele entrou para o UTI e não. Durante o período que ele estava na UTI, eu vi naquele sofrimento, sempre, mesmo sem poder estar lá, mas sempre, todo dia tinha alguém da família para visitar. Eu vendo aquele sofrimento do meu pai. Por que ele não... Ele nem ficava bom e nem conseguia descansar. Aí um dia, como eu tinha vindo embora, já fazia... Estava lá porque do primeiro internamento até a UTI foi 80. Eu lembro que numa sexta-feira eu cheguei a entrar na igreja e para os textos dos nomes daqui de Jucurutu orar pelo ele precisava de. Na minha mente é que Deus fizesse a vontade dele, dele melhorar ou de porque ele precisava de repouso. Estava no sofrimento, inchado, água saindo. Aí eu fui visitar. Era numa quarta-feira.
quarta-feira da fazer essa. Quando eu cheguei lá, o entendimento que eu tinha era de orar. Eu ainda não era de orar como, mas eu pedi, perguntei se eu poderia fazer. Eu colocava segundo deles e eu colocava, vem, Senhor Jesus, venha sobre meu Pai. Perdoe os pecados, alguma mágoa, algum ódio, intrigado. Liberta, meu Pai, desse sofrimento. Faça com que ele descanse. Se é de tua vontade, meu Pai, ser curado, Jesus, cura-me, Senhor. Faça com que ele volte para casa, para continuar com o filho, com os netos, curtindo a vida, os momentos maravilhosos que ele sentia quando a gente estava todo mundo, ele ficava feliz. Então, Senhor, eu te entrego, Senhor, meu Pai, em tuas mãos, faça a tua vontade. Porque só ti, Senhor, pode curar ou fazer meu Pai descansar. Meu Pai desceu a lágrima. Eu entendi que tudo aquilo que ele estava falando, que eu estava falando, ele estava ouvindo. Até o médico se emocionou. Depois desses 3 dias, depois disso, meu pai disse. Então, depois desse momento, me diga você. Às vezes você está com um pai, uma mãe, sofrimento. Faça um momento oracional. Eu não sabia o que eu fiz. Meu pai descansou. Então, depois disso, eu entrei na renovação, já falei, no congresso, a coordenadora na época, lembro bem, Sete, embargadora do Estado, aposentada, e ela vivia nessa missão. Ela disse: fica no sofrimento. Depois disso, meu pai, depois que eu conheci Carlos me contou um pouco do sofrimento que faz essa cunhada dele acamar. Um pouco dela. A gente falou, 12 está falando um pouco da doença, né? Que uma idosa que estava acamada em cima de uma cama, né? Operar, deu assim, se operasse risco, operasse, estou operando, né? Mas aquele ele ira pro dentro, assim acamado, faz assim.
Sem sofrimento. sofrimento. Tá sem sofrimento. Tá, né? E na cozinha. Tava caído. Mágico. Cérebro. Todos os órgãos. Salvar tudo. Falando um pouco sobre. Ele me contou dessa. Entrevista. Eu precisei. Mas depois eu cheguei a conversar com a Filone, né? E algum direcionamento de oração que ela fizesse pela. Ela diz: eu sou evangélica, mas eu nunca oração. E o conhecimento que eu tive expresso quando a gente fica vegetando aqui é consequência do que a gente fez ou de alguém uma palavra de maldição. Só orando e pedindo a Deus estar em paz. Minha bem, foi pouco tempo, ela estou em paz. É isso que a mensagem que eu quero te dizer. Você tem um idoso, sofrimento, procure confessar, procure. Veja o que ele fez no passado. Conhecimento de pessoa, né? Eu muitos anos em coma, sofrimento, dor, todos que foram procurar. Estava hoje passando daquela. Pessoas que tinham dado frequentado sempre. E isso traz muita consequência. Quem já foi esses cantos, procure se confessar, pedir perdão para as maldições que tem. Se libertar das consequências. Pode passar. Sofrimento.
vê muito mal. De repente, encontrar ninguém queira estar na pele da família, né? Porque a filha também trabalhar alguns momentos, né? Conteúdo ação 6 filhos. Ame. Você vai colher. Tá o nosso próximo programa, né? Trazer uma imagine ela vir de outro estado, lá em Jucuru. Para tá com a cai na depressão, cai no fundo, vai embora, depressiva, remédios para poder casamento acabou. É uma clínica, mas esse quando ela esteve de Jucuru, ela tinha a filha, e ela chegou, loja para comprar, roupa para já tá, deve ter uns 12. E a mãe conversando comigo, perguntando, era meio conhecido, marido, é o esposo. E a menina olhou para mim e aí eu disse, qual religião? Era na época da renovação. Ela disse, sou católica, hoje sou evangélica. Deus, menina pequena, que todos os dias eu oro de joelho com minha mãe, entrego meu pai no altar de Jesus. Jesus vai curar e libertar e trazer meu pai para morar comigo. E todo dia, quando a cliente saiu, para minha função, essa mulher com essa filha vai trazer esse marido. Então, ela hoje, como libertou da depressão, superou tudo que ela passou, voltou a morar em Jucurutu, não toma mais medicamento, faz academia, muito bem, graças a Deus. Então, a história dela eu contei para ela vir mostrar que você que está no momento passando por uma situação dessa, porque quantas mulheres caem na depressão e não conseguem mais sair? Quantas mulheres não conseguem se libertar do remédio? E ela foi capaz. Também eu tenho outra pessoa que vou tentar encontrar. Uma jovem caiu na depressão, vou ver se consigo falar com ela. Ela se cortava, pensava, todo dia ela pensava que amanhã ia estar morta. E ela conseguiu orar, se libertar, onde hoje também não toma mais medicamento. Você imagine, ela é deficiente, mas ela casou. Casou. Então, a mensagem que a gente deixa hoje aqui, todos os filhos, a reflexão, né, sobre tudo isso que foi falado aqui. Procura o seu pai, a sua mãe, que
está lá no abrigo, seja aqui em Jucurutu, ou seja em qualquer lugar do Brasil, não importa. Seu pai, sua mãe está nessa situação, ou você tem parente nessa situação, cita o seu pai, sua mãe, aquele carinho, cuidaram de você, peso. Obrigado pela. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Com certeza. Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN.